A minha irmã me deu uma surra quando eu tava grávida de 5 meses e a minha família ainda ficou do lado dela, falando que a surra foi bem merecida. Eu sempre tive uma queda pelo marido da minha irmã. Mesmo antes dela se casar, eu já era apaixonada por ele. Eu falei que um dia eu ia ficar com ele, nem que fosse só uma vez. Eu queria ficar com ele antes dele casar, porque depois que ele casasse, ia ser mais difícil. Mas ele nem olhava pra mim, ele nem me dava bola. Quando eu ficava perto dele, que jogava indireta, ele fazia de conta que eu nem existia. Aí eles se casaram, mudaram de cidade, passou 5 anos fora. Mas eu sempre fiquei com aquele sentimento por ele. Eu ficava com outras pessoas, mas eu não levava a sério, porque na minha cabeça eu tinha que aguardar por ele, até que ele voltasse para a cidade novamente. E ali eu vi uma chance de ficar com ele, porque depois de muito tempo eles decidiram voltar. A minha irmã já tinha uma filha de 3 anos e eu ia para casa dela com a desculpa de ficar com minha sobrinha, para me ficar mais perto dela, mas nada adiantava. Eu cheguei até a fazer amarração para ele olhar para mim, mas não adiantava. Até que um dia eles fizeram um churrasco na casa deles e todo mundo tava bebendo. Na hora de ir embora eu falei que eu não ia embora, que eu ia dormir na casa dela porque eu tava pilotando moto e era perigoso. E ela já tinha bebido bastante. E ele também. E a minha sobrinha tava na casa da avó dela. E minha irmã foi dormir e eu fiquei organizando o restante das coisas. E o meu cunhado ficou organizando lá comigo. E como ele já tinha bebido bastante, eu vi ali a oportunidade que eu precisava para investir nele. E foi isso que eu fiz. De início ele não quis, ele perguntou o que é que eu estava fazendo. Eu falei para ele que eu sempre fui apaixonada por ele, sempre tive vontade de ficar com ele, nem que fosse uma única vez. A gente acabou ficando e eu fiquei super feliz, super realizada, porque eu tinha ficado com ele. Só que depois ele nem olhava pra minha cara. Aí que ele fazia de conta mesmo que eu nem existia. Um mês depois eu descobri que eu tava grávida. E a única pessoa que podia ser o pai era ele, porque eu não tava ficando com mais ninguém. Quando eu falei pra ele que eu tava grávida, ele começou a falar que eu ia acabar com a vida dele, ia acabar com o casamento dele. E eu tinha engravidado de propósito pra fazer ele se separar da minha irmã. E eu falei que não era isso, que eu só tinha falado pra ele que eu tava grávida, porque ele tinha o direito de saber que ele ia ser pai novamente, mas que eu não ia falar pra ninguém que ele era o pai do meu filho. Eu só queria que ele me desse apoio e suporte, desse as coisas pro meu filho que ele precisasse. E foi isso que eu fiz. Quando eu falei pra minha família que eu tava grávida, eu não revelei quem era o pai. Quando eu tava de 5 meses, eu mandei mensagem pra ele falando que eu tava precisando de um dinheiro pra me fazer outra sonografia e fazer uns exames. Só que quem viu a mensagem foi minha irmã. E ela foi correndo pra minha casa, perguntando o porquê que eu tava pedindo dinheiro pro marido dela pra fazer ultrassonografia. E foi ali que ela ligou os pontos e me deu uma surra tão grande que ela nem se importou que eu tava grávida.